E gostaria que você já abrisse sua Bíblia na primeira carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Como já foi dito, meu nome é Danilo, sou seminarista há 6 anos e faltam 3 anos para, com a graça de Deus, poder celebrar a Santa Missa, o Santo Sacrifício. Sou membro da comunidade há 7 anos, comunidade missionária Gratidão. Com muito prazer estamos aqui para a virada de ano. Quem é que vai aguentar até o final? Aleluia! Isso aí. A primeira coisa é o desejo, né? A segunda é a perseverança. A gente só persevera quando a gente deseja. Que possamos desejar as coisas do alto. Amém? Então, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Ainda que livre em relação a todos, fiz-me servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão sujeitos à lei, fiz-me como se estivesse sujeito à lei, se bem que não esteja sujeito à lei, para ganhar aqueles que estão sujeitos à lei. Para aqueles que vivem sem a lei, fiz-me como se vivesse sem a lei, ainda que não viva sem a lei de Deus, pois estou sobre a lei de Cristo, para ganhar os que vivem sem a lei. Para os fracos fiz-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a todo custo. Isto tudo eu faço por causa do Evangelho, para dele me tornar participante. Não sabeis que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas um só ganha o prêmio. Correi, portanto, de maneira a consegui-lo. Os atletas se abstêm de tudo, eles para ganharem uma coroa perecível. Nós, porém, diga comigo, nós, porém, para ganharmos uma coroa imperecível. Quanto a mim, é assim que corro, não ao incerto, é assim que pratico o pugilato, mas não como quem fere o ar. Trato duramente o meu corpo e reduzindo-o à servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem a outros, venha eu mesmo a ser reprovado. Palavra do Senhor. É uma grande alegria poder estar aqui e falar do Evangelho, falar de Cristo, porque é esse o sentido ao qual eu nasci. Não existe nada mais belo do que alguém que encontra a sua vocação. Não existe nada mais belo do que alguém que encontra o motivo pelo qual Deus o criou. E eu creio que aqui está o motivo da minha existência. Aqui está o porquê eu tenho permanecido firme até hoje. O porquê eu tenho permanecido, lutado para permanecer. É por causa desta palavra. É por causa deste alimento. Por isso que o tema dessa pregação é forjados
pelo Espírito Santo. Porque não tem como você permanecer na presença de Deus, permanecer em Deus, sem, à medida que você vai caminhando, você vai sendo forjado. Não tem como andar perto de Deus sem receber, sem ir se consumindo, sem ir cada dia mais se assemelhando a Deus. A gente vai sendo forjado dia a dia, a gente vai sendo preparado dia após dia, a gente se dedica cada dia mais. Por quê? Porque vale a pena dar tudo por aquele que é o nosso tudo. Vale a pena a gente entregar tudo por aquilo que muito custa, como diz São João da Cruz. Aqui São Paulo, ele diz que ele se abdica de tudo. Ele tira tudo de si, para que assim ele possa ganhar outras almas, para que assim ele possa se adequar ao Evangelho, porque ele escutou uma palavra que diz: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. São Paulo latente no coração dele, aquilo arde no coração dele, aquilo faz ele palpitar. A palavra foi dada a São Paulo, e essa palavra arrasta ele, para que ele possa cada dia mais dar um passo em direção à sua frente, onde está Cristo. Por isso que ele diz: lanço tudo para trás, eis que jogo tudo para trás. Eu queria perguntar para você: o que você tem jogado para trás? O que você tem arrancado da sua vida para ser mais de Deus? O que você tem tirado da sua vida para você se adequar mais a Deus, se afeiçoar mais a Deus, se assemelhar mais a Deus, para você ser forjado por Deus? Assim como o ouro que é purificado, assim somos nós. Nós somos purificados de toda mancha do pecado, somos purificados de tudo aquilo que é um resquício de pecado que existe em nós. Nós somos lavados por quem? Por um Deus que é amor, um Deus que é compaixão, que é misericórdia, mas que exige de nós uma santidade, que exige de nós uma vida coerente, que exige de nós uma vida na verdade. Se nós queremos agradar a Deus, não tem como agradar a Deus sem buscar a verdade, sem receber este Espírito Santo que vem em nós para nos fazer sermos cada dia mais de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele desce sobre nós, nos revelando tudo aquilo que fizemos, nos convencendo do pecado, para que assim possamos nos arrepender e nos voltarmos para Deus. Deus, ele tem cuidado de nós, enviando sobre nós o seu Espírito. Nessa pregação eu queria dividir entre dois tipos de materiais. Um é o barro e o outro é o ferro. O barro é aquilo que é mais simples, aquilo que a gente não dá tanta importância. O barro às vezes está jogado aí no chão, é só colocar um pouco de água. O barro, ele, para poder se tornar um vaso, para se tornar algo mais bonito, mais belo, ele tem que ser preparado, ele tem que ser totalmente escolhido a dedo, ele tem que ser selecionado. Por isso que você está aqui neste dia. Você foi escolhido a dedo. Você foi, antes de você desejar a Deus, Deus já colocou em você um desejo. Deus colocou esse ímpeto, este impulso, para que você o desejasse. Deus é o autor de tudo aquilo que é o nosso desejo. Antes de nós desejarmos, Ele já colocou em nós este desejo. Por isso que fomos escolhidos antes de acolhermos o próprio Deus. Ele já nos acolheu. Eu lembro de esses santos da igreja, como Teresa de Calcutá, Santa Dulce, agora com a morte de Bento XVI. Eu vejo pessoas que são muito grandes, mas porque reconheceram
Senhor, saber que mesmo pecadores, mesmo sendo ínfimos, mesmo sendo tão pequenos, Deus nos escolheu, Deus nos elegeu. Às vezes nós somos rejeitados, às vezes nós somos deixados de lado, às vezes as pessoas não dão a importância que nós achamos que merecemos. Quantas vezes as pessoas olham para nós e dizem: não, aí vai qualquer um, ali é só mais um cristão, ali é só mais um. E quantas vezes Deus, olhando para você, Deus brilha o olhar, porque Ele tem um olhar apaixonado por você. Deus, quando olha para você, Ele fala: não, deste barro nascerá algo valioso. Deus quer te forjar, por isso você foi escolhido, foi preparado. E aqui é um lugar, uma terra santa, onde nós somos forjados por Deus, onde nós somos escolhidos por Deus. Uma terra santa, onde quando a gente pisa neste lugar, a gente já começa a ser santificado. Porque quem entra na presença de Deus, começa a receber as graças, começa a receber o melhor que Deus tem para dar, Ele nos dá. Deus não poupou nenhum fôlego de vida, Ele deu tudo que Ele podia para nós. Deus não poupou nenhuma gota de sangue, Ele deu tudo para nós. Ele não tem reservas, não tem medidas. Como vai dizer Santa Faustina, as mãos de Deus estão abastecidas, estão cheias, repletas de graça. Mas os homens não pedem, mas os homens não clamam por estas graças. Se nós queremos realmente sermos forjados por Deus, necessitamos ter uma docilidade. Se nós não formos dóceis, se for um barro duro, um barro que não deixa a mão do olheiro entrar dentro, Deus não vai poder agir em nós. Porque a mudança que Deus faz em nós não é como a do mundo, que começa de fora para dentro. Deus, Ele quer entrar dentro, Ele quer mexer dentro de nós. Assim como a semente é jogada na terra e ninguém vê o que acontece. Acontece no secreto, no segredo. Quantas vezes Deus quer entrar na sua intimidade, Deus quer entrar no seu quarto, ali no seu ambiente, naquela sua segurança, aonde você não deixa ninguém entrar. Quantas vezes Deus quer fazer parte da nossa vida, e só basta nós sermos dóceis, deixar Deus entrar, convidar Deus. Este Deus que quer vir até nós para nos ajudar a nos aperfeiçoarmos. Por isso que São Paulo diz: os corredores, eles te abdicam de tudo. Para quê? O que os corredores querem ganhar? Um troféu? Uma faixa? O que eles estão correndo atrás? Os homens correm atrás de quê? De coisas desta terra. Mas se você olhar para Deus e deixar Deus entrar em ti, deixar Deus morar em ti, você vai desejar não as coisas deste mundo. Deus vai te inspirar, a como de Santa Teresinha. Deus não é capaz de colocar desejos em nós que Ele não possa saciar. Por isso Deus vai alimentando os seus desejos das primícias. Vamos parar de comer migalhas e vamos começar a desejar aquilo que é do alto, aquilo que é mais sublime. Deus quer se compadecer, Ele quer descer até o nosso meio. Que possamos nós ser aqueles que acolhem a Deus, que deixam Deus fazer morada, que deixam Deus fazer o que Ele bem entender. Como vai dizer Santa Teresa d'Ávila, a única coisa que queria era ser um brinquedo na mão de Jesus. É deixar Ele fazer o que Ele quiser, o que Ele bem entender. E assim como um brinquedo, às vezes é deixado de lado. Que Ele possa brincar comigo só quando Ele quiser, só quando for vontade dEle. Que possamos nós entendermos que não somos nós que colocamos limites, não somos nós que temos que ditar o que Deus tem ou não que fazer. Deixamos Deus ser Deus em nossa vida. Que possamos nós tirar essa máscara que nós usamos tantas vezes. Deixar Deus agir em nossa vida. Por isso é necessário que o barro se coloque
pode o barro perguntar para o olheiro: o que vais fazer comigo? Como pode o barro querer mandar no olheiro? Que possamos nós deixar Deus agir, deixar Deus fluir, fazer a vontade dEle. Porque Deus, Ele tem uma água viva para derramar em nós. Como diz o profeta Joel: derramarei o meu espírito sobre toda a criatura, e todos eles vão profetizar. Jovens terão visões, os anciãos sonharão. Que possamos nós sermos revestidos do alto, revestidos da mentalidade do céu. O que você tem pensado? No que você tem desejado? Como tem sido o seu agir? Quem está com a Bíblia, abre em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Eu queria que a gente meditasse um pouco sobre a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Como nós temos nos comportado. Se deixarmos Deus agir em nós, eis que estaremos cheios, como a Virgem Maria, aquela que transborda a graça, aquela que não sabe pensar em outra coisa a não ser Deus, aquela que não sabe desejar outra coisa a não ser Deus. Por isso a igreja diz que tudo que Maria pede a Deus, ela recebe. Por quê? Porque ela já pede aquilo que Deus deseja. Se nós queremos fazer uma oração perfeita, como diz Jesus: batei na porta e será aberta, pedi e recebereis, buscai e achareis. Esta oração perfeita é unir o coração ao coração de Jesus, assim como Maria desejar aquilo que Deus deseja para nós. Como diz a música de Maíra: quero o que de mim queres, ainda que tudo eu venha a perder. Se nós desejarmos aquilo que Deus quer, faremos essa oração perfeita. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdade, nobre, verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou que de qualquer modo mereça louvor. O que aprendestes e herdastes, o que ouvistes e observastes em mim, isto praticai. Então o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Aqui São Paulo nos ensina a nos revestirmos de tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável. Como que tem que ser o seu coração? Como tem que ser o coração de uma pessoa que diz com a boca que adora a Deus, que diz com a boca que reconhece Deus como seu Senhor, que reconhece que é Deus o seu guia. Se você não obedece a Deus, se você não se reveste daquilo que pensa Deus, daquilo que Deus ama, daquilo que é puro, daquilo que se assemelha a Deus, como poderemos dizer que amamos a Deus? Se nós não nos tornamos como Ele, se nós não nos afeiçoamos como Ele, sermos forjados por Deus, é sermos imitadores dEle. Deus, Ele prepara, sim, um fogo ardente para que possamos ser purificados. Sim, é na provação que nós vamos encontrar o caminho certo. É através das tribulações, como vai dizer Tomás de Kempis, na Imitação de Cristo. A vida do cristão é norteada por consolações e tribulações. No mundo vamos ter aflições, mas tudo isso é para apenas uma coisa: nos tornarmos puros como Deus, nos tornarmos santos como Deus. Estamos sendo forjados à medida que nós vamos caminhando com o Senhor.
Estamos sendo forjados à medida que vamos nos afeiçoando ao Senhor. Por isso que é importante a docilidade de atender o chamado, de atender o desejo, os pedidos de Deus. Quantas vezes Deus falou para você, faça isso, faça aquilo, e a gente fica na dúvida, será que foi Deus que falou? E a gente fica na dúvida, será que eu devo obedecer? E a gente fica ali no meio termo, nossa, mas tem uma coisa me puxando aqui, para agradar a carne. São Paulo vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela força do Espírito Santo. Oh, glória! Se nós queremos sermos cheios de Deus, devemos abandonar as coisas do mundo, deixar para trás aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não é amável, aquilo que não é agradável a Deus, aquilo que não está em coerência com Deus. Se algo desagrada a Deus, como podemos desejar aquilo? E se existe um desejo em nós das coisas incorruptíveis, das coisas corruptíveis, das coisas que nos corrompem, que nos deixam impuros, se existe um desejo ruim, um desejo mau em nós, é justo que lutemos contra ele, é justo que nós combatamos o bom combate, para que assim possamos herdar a coroa da vida eterna. É justo que cada dia mais possamos combater este combate, porque combater o combate é a certeza da vitória. Porque se você luta, não importa se você vai vencer, você olha para aquele seu inimigo e diz, nossa, como ele é grande. Não se importe com o tamanho do seu inimigo, não existe inimigo que Deus não possa vencer, porque com Deus você já é mais que vencedor. Se você combater, você irá vencer, porque é Deus que combate ao nosso favor. Se você entrar no combate, se você mergulhar de cabeça, confiando que é Deus que está à sua frente, é Deus que está marchando em ordem de batalha, é com Deus que você está unido a Deus. Quem você pode temer se Deus está contigo? Se é Deus que te pede para enfrentar a carne, para enfrentar o mundo, para vencer o inimigo, como você pode recuar? Como diz o próprio Deus a Jeremias, Jeremias, vai, enfrenta aquele povo, mas se você tiver medo deles, eu mesmo vou colocar mais medo em você, eu mesmo vou falar contigo, a minha mão vai pesar sobre ti, Jeremias. Não tenha medo, porque eu estou contigo. Não recua, não dá para trás, não desista. Jesus Cristo, quando enfrentou Satanás, ele usou da palavra de Deus para vencer, para mostrar para o demônio que não temos outro Deus para adorar, para mostrar para o demônio que não é de pão, não é só de pão que vive o homem, para mostrar que nós não fomos feitos para tentarmos a Deus nos jogando no precipício. Jesus Cristo, ele nos mostra como que, onde está o segredo para vencer o inimigo. O segredo está na palavra. Se você quer vencer todos os inimigos, mergulha na palavra, se alimenta da palavra, deixa a palavra ser o seu guia, o seu norte, deixa esta palavra iluminar o seu caminho, iluminar a sua mente, o seu coração, para que assim você possa estar revestido de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que agrada a Deus, de tudo aquilo que é amável. Ei, o que tem dentro de você? Ei, barro, o que você está colocando para dentro de você? Do que você está se alimentando? Do que você está colocando para dentro?
Se queres ser perfeito, larga tudo, dê aos pobres e me siga. Se queres ser perfeito, larga tudo, dê aos pobres e me siga. Não tem como seguir a Deus carregando o mal. Não tem como agradar a Deus tentando agradar também ao demônio. Não tem como ser de Deus também sendo do demônio. Se a gente quer ser de Deus, a gente tem que se lançar por inteiro. Como diz São Paulo, considero tudo esterco, considero tudo um nada, como estrume, como um nada, comparado à glória que me há de vir, pois é Deus que está à minha frente, é Deus que quer me coroar. Se Deus está à sua frente, marcha para Ele, se coloca em combate, porque o Senhor está à tua frente, a sorrir, a se alegrar contigo. Ele olha as suas faltas e olha os seus tropeços, mas Ele perdoa, Ele é amável, Ele quer te levantar todos os dias. Por isso, não fica jogado na lama, não fica jogado como um barro inútil. Se coloca na presença de Deus, se coloca na mão de Deus, deixa Deus te formar, deixa Deus te forjar. O barro, depois que ele adquire a moldura certa, ele ainda está mole. E se ele secar daquele jeito, ele pode vir a rachar. Por isso que precisa da temperatura certa. Ele é jogado na lenha, ele é jogado no forno. Um forno de uma intensidade de fogo muito alto, para que assim ele possa estar ali forjado, ele possa permanecer mais resistente. O barro precisa ser colocado no fogo. Por isso que nós somos chamados a não apenas ler a palavra, não apenas nos alimentar da palavra, mas também viver a palavra, deixar que ela possa ser os nossos passos, para que assim nossa mente não pense nada além da palavra. Se nós queremos ser lançados no fogo para termos mais firmeza, precisamos ir praticando a palavra. De nada vale apenas se alimentar, se a gente deixar apenas um lugarzinho para a palavra. Se em nosso coração Deus só tiver um espacinho, não, é só mais uma das dimensões da minha vida, é a vida religiosa. Não, a vida de oração é só em um momento do meu dia. Não, eu tenho ali só um momento do meu dia que eu rezo. O resto eu faço o que eu quiser. O resto é eu e eu mesmo. Ei, não existe mais uma vida de solteiro, uma vida solitária para aquele que se consagra a Deus, para aquele que se entrega a Deus, para aquele que deixa Deus ser o seu tudo. Não existe mais apenas um espacinho para Deus, porque Deus, Ele vai ocupando toda a nossa vida. De repente você vai ficar aqui na virada, vai passar a noite inteira, vai virar a noite e passar depois o dia inteiro. E quem estará contigo? Quem vai te dar força para sustentar, para chegar até o final? Quem vai estar do outro lado da linha para comemorar contigo? Quem nunca vai te abandonar? Quem nunca vai se esquecer de ti? Quem é a pessoa que vai te fortalecer na hora que ninguém mais puder te ajudar? Assim como o rei Davi, que sendo perseguido, ele se escondia nas tocas, ele se escondia nas cavernas, e ele não tinha com quem contar, apenas uma pessoa. Ele clamava, ele olhava para o monte e dizia: olhe para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, porque não tenho a quem confiar senão em Deus, porque não tenho a quem recorrer senão a Deus, pois não tenho quem me ajude senão Deus. E que ajuda poderosa, e que ajuda benéfica é ser ajudado por Deus, é ser agraciado por Deus, como diz
o anjo à Virgem Maria: Maria, não temas, pois o Senhor é contigo. Deus olha para ti e diz: não temas, pois o Senhor é contigo. O Senhor combate à tua frente, Ele limpa o espaço, Ele prepara o caminho. Assim como um vaso, se for preciso, Ele desmonta o vaso e monta de novo. Se a gente quebrar o vaso, Deus é preparado para reformar vasos. Quantas pessoas que já quebraram seu coração, confiando em homens, se entregando a pessoas, e a gente se frustra, colocando nossa esperança naquilo que é vazio. Como diz o profeta, nós que cavamos cisternas vazias, sedentos de sede, queremos beber, mas não encontramos água limpa, água pura. Ei, se queres ser perfeito, se queres ser saciado, volta teu olhar para Deus. Deixa Deus te modelar, te forjar. Aqui também eu gostaria de falar sobre o ferro. O ferro é bem diferente do barro. O ferro, ele é jogado no fogo diretamente. O barro não se joga no fogo diretamente. O ferro se joga. E quando se joga o ferro no fogo, você não vê mais ferro, você só vê fogo. Como diz Teresa d'Ávila, quando nós nos imergimos em Deus, quando nós deixamos Deus ser tudo em nós, quem olha para nós não vê mais apenas um cristão, apenas mais um, não. É o próprio Cristo. É o próprio Senhor que está caminhando comigo. Quem olha para aquele que foi lançado no fogo não sabe mais diferenciar o fogo do ferro, porque ele está totalmente incandescente. Ele tomou a aparência do fogo. E por isso nós, quando somos revestidos de Deus, revestidos do alto, eis que sobre nós está uma unção, eis que sobre nós está um Deus que se demonstra, que se manifesta. O que é o Natal, senão a epifania de Deus, um nascimento, uma manifestação de Deus? Que esse Deus possa nascer em nós, para que quem olhar para nós não possa ver mais uma simples pessoa, mas possa ver a própria pessoa de Cristo. Eu me tornando padre, com a graça de Deus, receberei o título também de Alter Cristo, que significa outro Cristo. Estarei fardado com a graça de Deus. A farda que é a batina, como que um caixão, uma mortalha, aonde não vivo mais para mim, mas apenas para o meu amado, apenas para Cristo, demonstrando que eu morri para mim mesmo, para que Cristo possa viver em mim, para que eu possa ser um outro Cristo, e não mais eu agir, não mais eu pensar, mas que possa ser o Cristo a agir por estas mãos pecadoras, que possa ser o Cristo a agir quando eu for visitar uma casa. A presença de Deus tem que entrar naquela casa. Ei, você tem que ser presença de Deus. Não basta apenas ir para a presença de Deus. Se nós queremos realmente sermos como um fogo que é jogado, sermos como ferro que é jogado ao fogo, nós temos que nos aparentarmos totalmente ao fogo. Deixar este fogo ir nos aquecendo ao ponto de ficarmos incandescentes. Depois, esse ferro, ele é modelado, às vezes por um martelo ou um machado.
E ali ele vai adquirindo outra consistência. Se ele tinha antes uma ferrugem, se ele tinha antes alguma coisa que era impureza, no fogo ele é purificado. E agora ele vai adquirindo uma forma nova, uma forma diferente. Se antes ele não tinha brilho, se antes ele estava ali como sem brilho, agora ele vai adquirindo um brilho tão grande, tão alto, voltando à sua origem. É isso que Deus quer de nós, que possamos voltarmos a Deus, voltarmos à nossa essência, como diz Santo Agostinho, da saudade de Deus. Senhor, o meu coração, ele bate, ele anseia. Aqui nesta terra ele não tem paz, porque o único descanso do meu coração é voltar para Ti. Eu anseio em estar contigo. Voltar para a origem é voltar para Deus. E encontrando a Deus, este Deus que nos visitou, este Deus que nos forjou, este Deus que nos criou, voltarmos à nossa própria essência, à nossa identidade primeira, o nosso primeiro encontro com Deus, aonde o pecado ainda não tinha nos manchado, aonde o fôlego de vida que Deus tinha dado para nós, eis que Deus fez uma criatura perfeita. Voltarmos à essência, de não ter nada que nos separa de Deus, de não ter nada que nos impede a sermos mais de Deus, de não ter nada que nos afasta de Deus, que possamos deixar Deus nos consumir por inteiro, deixarmos Deus queimar, arder nossos corações, assim como Abraão, que revestido da força, ele teve a coragem de sacrificar seu filho. Que possamos pedir essa força para Deus, de sermos obedientes à Tua palavra. É mergulhados em Deus que nós temos força para fazer algo que humanamente seria impossível. Abraão, ele se reveste de Deus para que assim possa demonstrar, provar que ele ama a Deus em primeiro lugar, colocar Deus no lugar dele. Qual é o lugar que Deus tem ocupado na sua vida? É muito bonito a gente sempre buscar a oração, é muito bonito a gente rezar o Santo Terço, participar da Santa Missa, é muito bonito a gente ler a palavra todos os dias, mas o que você tem feito com tudo isso? Que lugar você tem colocado Deus na sua vida? Porque se com as nossas atitudes nós não fomos transformados pelaquilo que entendemos, pelaquilo que recebemos, nós não fomos revestidos para poder tomar outras decisões, para enfrentar tudo, como vai dizer São Paulo. Ouvintes, observantes em mim, isto praticai, então o Deus da paz estará convosco. Como diz São Paulo, se nós queremos proclamar o Evangelho, se nós queremos anunciar o Evangelho, precisamos ser os primeiros a praticá-lo, para que assim não fomos colocados de lado, não fomos separados, não possamos ser nós excluídos do próprio Evangelho que estamos pregando. Como é bom nós chegarmos no céu e vermos todos aqueles que nós lutamos pela conversão. Nesse ano de 2022, quantas pessoas você lutou para levar para Deus? Como será bom se você chegar no céu e ver todos aqueles que você se sacrificou, todos aqueles que você deu tudo, deu o seu último fôlego de vida para salvá-los, para arrastá-los para Deus, para conduzi-los pelo bom caminho. Como será bom chegar no céu e ver aquela multidão de pessoas agradecidas por estar no lugar certo, por entrar no lugar certo,
por estar na presença de Deus, porque você deu uma palavra de amor, porque você deu um abraço de amor, porque você demonstrou que existe um Deus que é vivo, um Deus que é atuante, um Deus que não se esquece dos pecadores, mas voltando para eles, os carrega para a santidade, os leva a ser santos. Você tem trabalhado para quê? Qual é o motivo, qual é a razão do seu trabalho? Quando você acorda de manhã, você tem consagrado o seu trabalho, cada suor do seu rosto, você tem consagrado para a conversão das pessoas. Que esse possa ser nosso propósito, que nunca esqueçamos de que apenas um movimento, como diz Terezinha, pegar um alfinete no chão, se for com amor, se for com caridade, vale mais do que meses de penitência. Que possamos colocar amor, como diz Teresa d'Ávila, o que importa não é o que fazemos, o que importa é o amor com o que fazemos. Se nós queremos agradar a Deus, primeiramente teremos que colocar uma intenção, a intenção de amar a Deus, a intenção de agradar a Deus, que naquele pequeno gesto possamos mostrar para Deus que nós sempre estamos lembrando dele, que nós sempre estamos nos recordando de que primeiramente este Deus nos amou, este Deus nos escolheu, este Deus nos chamou, e Ele nos chama hoje: ei filho, põe-te de pé para que possas vencer, porque se tu não lutares, a derrota já é certa. Se você desistir da luta, a derrota já é certa. Mas se você desejar combater um bom combate, se você desejar ir para a batalha, eis que Deus te assegura: serás mais que vencedor. Jesus Cristo, depois de ser batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo tomou Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão. Era conduzido pelo Espírito Santo através do deserto durante 40 dias e tentado pelo diabo. Quantas vezes, quando somos cheios do Espírito, somos levados para o bom combate. Um dia Jesus estava passeando, e aí São Pedro, desistindo de morrer por Cristo, vinha na contramão de Deus. E aí Pedro, quando vê Jesus, ele fala: Senhor, para onde tu vais? Jesus responde: Pedro, estou indo morrer em Roma. Pedro, olhando para frente, desejando continuar seu caminho de desistência, volta-se para Deus. Não existe idade para a conversão, não existe um dia que a gente pode vacilar, baixar a guarda. Pedro volta-se para Deus e diz: Jesus, eu irei contigo. Que possamos ficar de pé agora e dizer para Jesus: Jesus, eu irei contigo.